Estamos hoje com os dois simpáticos, né, mais envolventes seguradores e trabalham com seguradoras. E tem um produto, já não é novo no mercado, mas pouca gente conhece, a Djamir, Alessandro, esse produto que vocês hoje estão apresentando aqui na Sociedade Jurídica. É um produto que atinge basicamente o profissional liberal, advogado, médico e também o contador, que geralmente é quem mais sofre numa questão aí Nós já fizemos algumas lives a respeito de lavagem de capital, e o contador sempre está ali, inclusive responde penalmente, né? Então, vocês hoje captam os seus segurados, e eu achei interessante a gente fazer, junto à Sociedade Jurídica, Djamir, Alessandro, esse podcast a respeito do seguro de responsabilidade civil para advogado, repetindo, para médico e para o contador. Agora, a Djamir já, eu fui frisando, a coisa bem informal aqui, bem tranquilo, um bate-papo Vocês já são pessoas que conhecem o ramo, então a Djamir deve ser extremamente conhecida em João Pessoa, Campina Grande, como você, Alessandro. Então, o que é que acontece? Já apresentei vocês com essa, não é uma novidade, como o próprio Djamir falou, mas é hoje importante ter essa área de seguro para o profissional liberal, o médico, o contador e o nosso advogado, né? A OAB, que é o nosso órgão de classe, e muitos não vão saber a partir de agora, não sabem como eu. Então, Djamir, você é de Campina Grande, você é de João Pessoa, se apresente aí. Eu já lhe apresentei como um corretor de seguro já bastante conhecido. E Alessandro, não precisa nem a gente estar aqui formalizando o conhecimento dele em Campina Grande, porque também os dois são dois conhecedores de seguro e com responsabilidade. Todo mundo faz seguro com vocês porque tem responsabilidade e ficam assegurados realmente, porque eu sou... o escritório e a minha casa é segurado pelo nosso corretor Alessandro. Djamir, você eu estou conhecendo agora, se apresenta, quanto tempo faz no mercado? Essa novidade aqui, para mim, não é novidade, mas para você já está no mercado, para mim é novidade. Então, eu gostei muito, por isso que a gente está fazendo esse podcast hoje. Saulo, obrigado Alessandro pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do mercado de seguro, especificamente falando sobre a proteção da profissão, algo super pertinente para o momento, né? Há de se dizer que a judicialização da profissão ela é algo que vem crescendo exponencialmente dentro do mercado jurídico. Hoje, se a gente for analisar a estatística dos últimos 5 anos, o aumento foi de mais de 1.600% de reclamação ao profissional como todo, seja na esfera judicial, seja na esfera também administrativa. Né? E aí, por que não, também lá nos seus órgãos de classe, que ali vão fiscalizar e vão criar vários embates. Né? Perfeito. Assim, é importante quando a gente fala da questão da responsabilização civil, a gente trazer um pouquinho da história para chegar até aqui, né? Pois não. Tem uma coisa interessante que eu estava lendo hoje, a questão da responsabilização, ela acontece desde a Bíblia, lá em Deuteronômio, que ele fala lá no capítulo 22, versículo 13 a 19, sobre a questão de você levantar o testemunho contra alguém sem ter a prova. E aí a lei das 12 tábuas, que depois, isso 450 anos antes... A lei do tabelião depois. Exato, né? Ele também fala, e ele começa então pecuniariamente a ele exigir condenação pela falha, né? Pelo acometimento do erro. E aí essa questão do erro é algo que já está traçado em nosso Código Civil, principalmente a partir de 2002, pelo artigo 18687, que lá ele define um ato ilícito, e no 927 ele vai lá e ratifica dizendo que todo aquele que comete um erro ali definido, ou um ato ilícito, ele tem a obrigação de reparar. E além disso, a gente ainda vai para o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 6º, né? Que ele diz que, uma vez que eu erre na minha prestação de serviço, eu sou obrigado a reparar o dano. Sim. Então, essa necessidade da reparação de dano, a cada dia que se passa, ela é mais procurada. Não é necessariamente que o brasileiro está procurando mais o seu direito, é sim a necessidade da reparação daquilo que ali o aconteceu.
Eu vejo, Jamir, que o quantitativo de profissional também, com as universidades particulares, deu uma ênfase muito grande, eu acho importante, né, educar o nosso povo, e o profissional tem essa chance, e errar é humano este, agora não permanecer no erro, né? Isso você citou a Bíblia, e esse seguro que você está trazendo aqui, seguro de responsabilidade civil profissional para advogado, para contador e para o médico, é extremamente importante. Você fez um relato para a sociedade jurídica, você parece-me até que não só trabalha com seguro como advoga. Então, o que é que acontece, Jamir? Acho que isso foi assim, extremamente importante. Como eu coloquei, errar é humano este, mas não permanecer no erro. Não é isso? Então, você fez uma estatística. Você tem uma estatística de erro de, por exemplo, vamos citar o erro médico, já que já tem no mercado esse tipo de seguro. Eu não conhecia, mas já está aí sendo utilizado por alguns profissionais liberais, Jamir. Sim, existe já no mercado, e aí eu falo no mercado judiciário, assim, se eu posso citar, advogados especialistas em defender o médico, advogados especialistas em processar médico. E aí, com base nisso, existe sim, principalmente para a profissão da medicina, estudos sim estatísticos que revelam lá a quantidade de documentamento de falhas, os processos que vão para a instância judicial, para a instância administrativa, existe sim estatística. Para as outras profissões ainda não. Ainda é algo que fica meio isolado, e a estatística que tem do próprio mercado de seguros. Até porque a gente, olhando lá na esfera das profissões, os profissionais autônomos, para muitos, o profissional número 1 em falhas, profissional é o médico, mas não é. Na verdade, o contador, ele é o profissional que mais é reclamado entre todos os profissionais. Depois vem o médico, depois vem a agência de viagem e depois então vem o advogado. Pois é, o advogado sempre está ali buscando o direito do cliente, né? Mas também tem seus erros, né? Isso, e não deixa de buscar um seguro profissional, porque vai levar, como eu vi uma pergunta aqui, que esse seguro profissional ajuda a defender o patrimônio de quem errou. Mas nem por isso a pessoa vai continuar no erro, não é isso? Sim. E agora, você, Alessandro, que também é de Campina Grande e trouxe essa novidade, foi você a gente conversando sobre isso. E Campina Grande já tem alguns profissionais, já me falou, algum contador já fazendo parte desse seguro. Como é que está essa situação, em Campina Grande, principalmente? É um prazer, né, de já estar aqui nessa mesa seleta, né? Estar aqui com você, doutor Saulo, e com o Adjamir aqui. Realmente tem uma procura, ainda não tão bastante, né? A gente vê que a gente está procurando pouca para o RC profissionais, mas eu creio com essa preocupação de a gente estar divulgando, falando, fazendo podcast. Por isso esse momento é muito relevante aqui para a sociedade jurídica, através de você, Saulo, levando essa informação. Eu tenho certeza que depois desse podcast vai ter uma nova página aqui em Campina Grande, onde muitos profissionais vão se interessar sobre o tema e sobre a busca e a procura de conhecer mais referente aos produtos, principalmente de RC. Inclusive, isso aí vai ser jogado nas nossas redes sociais, né? No YouTube, no canal do YouTube, também no Instagram e no nosso site, porque vai direto do YouTube para o nosso blog. Então vai ser bem divulgada essa, até porque todo mundo necessita de um seguro, principalmente do profissional. O profissional não vai errar porque quer errar, é uma questão humana, mas não permanecer no erro, não é isso, Jamir? Como você... Só para você ver, ele abrangeu mais, né? Quer dizer, esse podcast está abrangendo mais outras categorias, sim, né? Outras profissões, que nos faz levar também para outros públicos. Como também. Isso aqui é um papo informal, a Jamir falou, a agência de viagem, que tem dado problema muito sério, tanto para o agente de viagem, né, que tem problema com relação a voo, o voo atrasou, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo de turbulência, né, entre nações. O que é que acontece? Então, um agente de viagem pode se proteger também com seguro de responsabilidade civil, que a Jamir colocou muito bem. E quer dizer que hoje em Campina Grande, o profissional liberal como eu, que fiquei assim, sabedor através de você, Alessandro, através dessa aula que a Jamir está dando sobre seguro de responsabilidade civil para a gente, é muito importante. Principalmente
para o contador. O contador é muito reclamado. Eu não sabia também que o contador era tão reclamado. A gente pensa, como a Djamil foi logo me alertando, quando a gente começou o nosso podcast, que o médico, eu já pensei no médico, pô, e nós, ele citou aqui no nosso papo informal, a gente nós uma pandemia também, né? E o médico fica e nós aqui somos advogados com relação ao direito médico. Aqui nós temos várias ações que responsabilizam um erro médico, né? Então nós como advogados temos algumas ações que responsabilizam o médico por erro, por negligência, por imprudência e imperícia. Negligência no erro médico por exemplo, acontece muito, que é aquela proliferação de bactéria por sujeira. Não, mas existem relatos de falta de prudência do médico. Então, não pela responsabilidade civil vai livrar isso, ele não precisa, ele vai ter que fazer o serviço correto, o trabalho correto, vai atender seu paciente corretamente, mas a responsabilidade civil profissional do advogado, do médico, isso protege o médico que não cometeu o erro, o terceiro cometeu por ele e ele vai ali, como era o representante, a Djamil, ele vai sofrer as represálias da família, por exemplo, o erro médico. O contador que errou. Agora, eu fiquei curioso, você me falou, o contador. Ele é muito exigido em termos de erro sobre o imposto, erro sobre a calculação de... Você tem um percentual de erro, onde é que o contador erra mais? Isso é importante para ele saber também. Olha, Saulo, o contador, ele é vítima da legislação. A gente tem uma legislação no Brasil que muda a cada instante e muitas vezes o contador ele não consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças. E essa velocidade de mudanças acaba que ela permite o risco do erro. E o risco do erro muitas vezes transforma em erro e aí vem o grande problema. É importante a gente falar, quando a gente cita a responsabilidade civil, que existe a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. Uhum. E isso, no caso do escritório de contabilidade, é 100% objetiva. Então, não interessa quem fez o erro, interessa que fazia parte daquela instituição, daquele CNPJ. Quem responde pelo erro. Exatamente. Então, seja o dono ou o contador lá, ou seja o estagiário dele, se por acaso ele deixar de fazer na escrita a contribuição do imposto, então ele não fez o recolhimento do imposto, e lá na frente houve uma fiscalização e pegou a ausência desse imposto, a seguradora ela vai honrar todo efeito secundário dessa dívida. E aí, como é que vai ser feito isso? O Estado ele tem que receber. A contribuição Sim. primária ele tem que receber, então não tem jeito. O imposto terá que ser pago pelo cliente dele, porém, todo efeito gerado por aquele erro, seja a multa, seja as correções, tudo aquilo que exceder, aquilo é erro. Aquilo não tinha que ser pago pelo cliente, e então ele passa a pagar também por aquilo. E aí o que acontece? A apólice ela vem justamente para garantir essa falha secundária, esse dano financeiro, para que o contador não precise desembolsar do próprio bolso esse valor, já que a gente falou sobre o artigo 927 e tal, como é que seria essa reparação. E curioso, e dentro dessa apólice de seguro com relação ao contador, isso pode ser um grupo de empresa que geralmente tem um contador dentro da empresa, e essa empresa vai segurar o erro dos contadores para que ela não venha arcar com aquela despesa. Pode acontecer isso. Você está entendendo mais ou menos? Um grupo Pão de Açúcar, que nem existe mais, eu estou só para não estar fazendo propaganda de ninguém. Então o que acontece? Ele tem alguns contadores trabalhando para eles, né? Então, se o grupo fizer esse seguro de responsabilidade civil profissional, ele está protegendo não só o profissional liberal dele, como o próprio grupo. Isso vocês têm feito isso ou não? É só direcionado ao profissional do escritório? Não, Saulo, no caso do seguro ele é um pouco diferente do raciocínio jurídico da coisa. Certo. Dentro do seguro a gente precisa deixar muito claro quem é o segurado e quem é o terceiro. Sim. Se eu, escritório de contabilidade, eu trabalho dentro da empresa, exclusivamente para aquela empresa, seja como PJ ou como funcionário, então eu me equiparo ao segurado. Eu não posso cometer um dano a mim mesmo. E aí, se eu, contador, cometi um erro e eu sou contador da empresa, não teria cobertura.
para eu ter cobertura no seguro, eu preciso ser uma contratada, onde eu tenho um contrato enquanto PJ com a outra PJ ou com várias PJs. Sim. E aí esse contrato, inclusive, é quem primeiro vai fazer a ligação jurídica entre segurado e terceiro. Porque para eu ser terceiro de um contador, objetivamente, eu preciso ter contrato válido com esse contador. Sim. E uma vez eu tendo o contrato, a apólice de seguro do contador vai servir para todos os clientes que esse contador tenha. Então ela é uma apólice guarda-chuva, cobre todos os clientes do escritório. Que seria o erro vamos dizer, do estagiário ou do próprio chefe do escritório. Mas não, eu abordei a questão da empresa, né? Porque aí fica bem claro que só o contador que tem seu escritório, que trabalha com a contabilidade de outros PJ. Ele vai ter um CNPJ, lógico, da contabilidade dele, mas, porém, o seguro de responsabilidade civil objetivou, sempre objetivo do contador. A Djamil fez a colocação corretíssima quando ele fala da apólice, né? A apólice é específica, a PJ lá que está fazendo. Que é o profissional liberal. Junto com outro terceiro, e aí está tudo ali documentado, que é o principal documento hoje de uma contratação do seguro DRC é a apólice de seguro. E nessa apólice vai constar tanto direitos como obrigações e ambos os lados, tanto juridicamente como não, que cobre, o que não cobre, que vai estar tudo ali conforme a análise posteriormente daquela apresentação daquela proposta, né? Para o contador, tá salvo. Desculpa, Alessandro, mas para o contador, uma das coisas mais importantes para que haja validação desse sinistro é que, primeiro, ele tenha contrato ativo, ou seja, todos os clientes do escritório de contabilidade precisam ter contrato formal e que ele tenha emitido pelo menos as 3 últimas notas fiscais provando que aquele contrato está ativo. Pois não. É sempre importante lembrar, mais uma vez, que... Não é importante só ter a apólice, sem outros requisitos. Sim, isso aqui é importante. Precisa existir a formalidade. Como eu vou provar que o cliente é meu cliente se eu não tenho um contrato com ele? Exatamente. Então, esse é o princípio básico da relação objetiva dentro do seguro. Como a Djamil colocou com bastante presteza, a situação é diretamente para o escritório de contabilidade, diretamente para o médico, que eu pensei que essa apólice poderia ser feita, por exemplo, um hospital em Campina Grande poderia acobertar seus profissionais que estão ali. Tem uma apólice guarda-chuva, eu acho que ele, não, quando você falou aqui, eu acho que ele pensou assim. É assim, por exemplo, um hospital João 14. Certo. João 14. Tem médicos cirurgiões, obstetras, essas coisas todas. Acontece um erro médico na equipe médica do hospital. Então, o que é que acontece? Essa pólice pode ser direcionada para o profissional do hospital? Não. Isso aqui eu já estou sabendo que tem que ser um profissional liberal, tem que estar ali no consultório dele. É isso, Djamil. Para que fique bem claro, a gente está deixando bem claro para não haver equívoco na contratação. Existem 2 profissões que elas saem um pouco da questão objetiva da reclamação, que são os médicos e os engenheiros. Para essas 2 profissões existe um novo fenômeno que é a responsabilização subjetiva. E aí, eu, enquanto médico de uma instituição, de um hospital, caso eu vá lá e tenha um problema, uma intercorrência dentro do hospital, meu advogado vai poder acionar objetivamente o hospital, porque foi lá onde eu fiz o meu tratamento, o meu procedimento, e ali deu errado, e o hospital tem o dever de zelar, proteger, fiscalizar, ele tem procedimentos, mas eu também posso colocar uma ação subjetiva contra o médico. E aí os processos vão correr em paralelo. Então, não necessariamente vão cair na mesma vara, não necessariamente vai ser o mesmo processo. Então, o profissional de saúde ele precisa ter a apólice dele para reparar o dano dele, enquanto a ação subjetiva contra ele, e o hospital vai ter que ter o dele para reparar objetivamente a ação contra ele. Então, as apólices precisam ser separadas. Muitas vezes acontece isso em escritórios de odontologia, né? Nós estamos numa febre da beleza. E aí todo mundo quer fazer harmonização facial hoje. Exatamente. E aí muitas vezes a clínica chega para fazer o seguro e diz, eu devo fazer o seguro para a clínica ou para os profissionais? Bem, a minha resposta sempre para o corretor e para o proprietário da clínica é quem você quer proteger. Como conhecedor do seguro. Pois é, quem você quer proteger?
A clínica ou você, profissional? Se você quer proteger sua clínica contra uma ação contra ela, faça apenas o seguro da sua clínica. Mas se você quer ter a proteção para você, para sua clínica e para seus profissionais que ali trabalham, o ideal é que você tenha o seguro da clínica e cada profissional tenha o seu próprio seguro para garantir, e sim, uma ação objetiva e subjetiva. Eu tenho observado aqui que tem que ser um seguro de responsabilidade civil profissional bem individualizado para garantir o profissional, como você colocou muito bem. Então, isso fica bem evidente que o profissional liberal que quiser buscar o seguro por um erro, uma intercorrência médica, uma situação que não foi uma culpabilidade dele, que isso é muito importante, né? Porque o que é culpa? É inobservância do dever objetivo de cuidado. Até que ele não teve isso. Então, por isso que essa inobservância tem causado muito problema com relação a médicos e a contadores e a todo tipo de profissional que trabalha com o público em geral. Por exemplo, médico, advogado, tudo. Não, vou citar, errar é humano, mas acontecem outros erros que leva a crer que foi o profissional que errou, mas quem errou foi, eu já vi uma enfermeira, por exemplo, o profissional manda aplicar um corticoide, ela aplica vamos dizer, outro tipo de medicação e causa um choque anafilático. Não foi ele mandou esse. Então, esse aí ele está cobrindo o médico ou não? Também, existe uma cláusula dentro do seguro para pessoas físicas, né? E a gente está falando do seguro do médico, que chama-se chefe de equipe. E aí, ele, enquanto chefe de equipe, essa cobertura vai cobrir não só o dano que ele possa provocar no exercício da profissão dele. Então, eu fui fazer a cirurgia do meu joelho direito e ele fez o joelho esquerdo. Ele cometeu um dano. Tá? Mas se a equipe dele também inadvertidamente ou por falta de atenção, né, a negligência, imprudência ou imperícia, ele causou um dano, a cobertura de chefe de equipe também vai garantir a ele a proteção, porque a pessoa que cometeu o dano era da equipe dele. Pois é, então é isso, né, que a gente está buscando, e isso está ficando bem evidente que esse seguro de responsabilidade civil, eu estou sempre colocando o profissional liberal, que individualiza bem essa classe, e eu não conhecia, e eu sei que depois desse podcast vai começar a fluir para vocês, e isso é extremamente importante, porque a sociedade jurídica é um órgão que informa a população. A nossa população, eu mesmo fazia parte dos desinformados, então precisa estar sendo informado, certo? E eu a partir de agora, vou divulgar porque é muito importante essa questão de estar assegurando, por exemplo, a equipe médica, que da equipe cometeu um erro e doutor João é um exemplo, o Pedro, que faz parte, que é quem direciona, quem acertou tudo é quem vai responder. E a Jamie colocou muito bem. Então ele faz para o doutor João, que é o chefe da equipe, o seguro, que está assegurando toda a equipe com um determinado valor. Lógico que não vai ser o mesmo valor de um médico só obstetra, que está fazendo o seguro para uma proteção. Não é que ele não saiba fazer, mas tem um momento da negligência, da imprudência. Nossa mesmo, a gente tenta não ser imprudente, tenta não ser negligente, mas às vezes nós somos, não é verdade? Eu acho que esse nosso podcast está sendo muito importante, porque o mundo hoje se materializa em dano moral, dano material, e a responsabilidade civil objetiva do contador, do médico subjetiva quando ele está ali dentro de uma equipe, do advogado, que é objetiva também, porque, por exemplo, aqui é Saulo Minar Advogados Associados. Se acontecer uma negligência, inclusive o toque, a assinatura, é tudo do meu escritório. Então, a gente vai pensar também nisso aí, Alessandro. Não é porque vocês estão, mas é uma proteção para o escritório. Um erro acontece. Não vamos dizer, por necessidade de ter que acontecer um erro, mas o erro acontece. Quando você tem uma proteção quando você tem uma proteção de IRC em qualquer uma dessas profissões que a Djamil colocou, você se sente mais seguro para exercer sua profissão. Não é porque você
Ninguém faz porque quer. Exatamente. Sempre digo, ninguém bate no carro de uma pessoa porque quer. Exatamente. Mas lá dentro, numa apólice de seguro automóvel, tem uma cobertura de DRC, que praticamente hoje é obrigatória. Ninguém vai sair de casa e dizer, vou bater no carro de Saulo hoje. Mas quando bate, tem um RC que vai. E no profissional, ninguém vai sair para... Acontece, e quando acontecer, você começa a fazer a sua atividade com mais segurança, com mais atenção, entendeu? Não que isso seja, mas eu acho que é relevante você ter uma proteção que é como eu falo, isso é necessidade. Isso não é que seja corriqueiro, mas é que você acabou de falar, uma necessidade. E eu vejo assim que esse seguro é um seguro muito importante e pouco difundido. Eu mesmo não sabia, eu acho que a minha classe mesmo, que é dos advogados, né, que tem um órgão, uma OAB, acho que vou ser muito assim, bondoso. 50% não conhece esse tipo de seguro. E agora vão passar a conhecer. Né? E você vê que a Djamila foi muito feliz na iniciação dele, apresentando aí o RC. Ele falou da Bíblia, falou do tempo passado. Quer dizer, ele conhece, né? Mas a gente trazendo para o nosso âmbito aqui, o nosso tempo agora, nosso momento aqui, material. Nosso momento. Por isso que eu acho muito importante esse tema, sabe, Saulo? A gente vinha conversando e tenho certeza que vai ser muito relevante para seus ouvintes que vão ouvir seu podcast. Claro, e eu acho o seguinte, o profissional liberal nunca teve assim uma proteção, sempre ele é muito crucificado por um erro, né? Que não é como você colocou, aquele erro não é corriqueiro. Então, a partir daquele erro, o dano material e dano moral vai vir com certeza. E a gente está até pensando, né, já a minha reputação, vamos dizer, Saulo, uma pessoa muito conhecida aqui em Campina Grande. Um erro que acontecer, a sua reputação, porque não queira, de uma certa forma, pode até abalar, né? Exatamente. Mas quando você tem uma proteção, você transmite para a sociedade, você também tem essa preocupação. Em não só acertar, mas um caso de um erro, a gente conseguir remediar com um seguro de responsabilidade, o RC, como você fala. Uma das coisas importantes, Saulo, também quando a gente fala em RC, é a gente entender a linha do tempo. Né? Existe na profissão, nas profissões, o que a gente chama reclamações tardias e reclamações imediatas. Então, isso tem a ver, então, com a linha do tempo dentro de um seguro de responsabilidade civil, o que nós chamamos de retroatividade, de prazo de vigência, prazo complementar, que são coisas distintas, né? E quando a gente fala, por exemplo, de retroatividade, isso se aplica muito, por exemplo, a médicos e a contadores. Muitas vezes o médico ou contador, ele cometeu o erro há 2 anos atrás. Porém, a reclamação chega agora. Sim. E aí eu fiz a apólice ontem, vou ter cobertura? Não vou ter cobertura. Porque o que interessa não é a data da reclamação, é a data do erro em si. Até porque é mais ou menos imaginar, fazendo alusão para outro ramo, a seguradora não faz seguro de carro batido. Sim, ele faz o seguro e o carro vai bater. Sim. Então, no momento que o erro está acontecido, a reclamação é apenas a evidência do que houve. Então, no caso das profissões de médico, contador, muitas vezes você faz uma cirurgia e você vai sentir o dano dessa cirurgia, a falha daqui a 2 anos, 3 anos. Reflexo dela bem, exatamente. E aí, que vai entrar nisso? É o prazo complementar. A apólice de seguro, na maioria das seguradoras, ela apresenta 3 anos para a reclamação daquele ano de vigência. Então, se eu fiz o seguro agora em 2026 e decidi não fazer 31 de dezembro, não renovar, está garantido para mim que qualquer coisa que tenha acontecido nesse ano, até 3 anos depois, eu posso receber reclamação nessa apólice e eu terei indenização. Quer dizer, isso quer dizer, que a vigência da apólice, deixar para os ouvintes, é 12 meses. A vigência é 12 meses e o prazo complementar pode ir até 36 meses após a vigência. Né? Então isso é importante para que eles saibam. Sim. Eu fiz um seguro no dia 1º de janeiro. Então, eu tenho esse seguro, geralmente a pessoa, vamos dizer, o automóvel, como a Djamila. Então, tem 1 ano de vigência. Após a vigência, no seguro de responsabilidade civil, após a vigência, se vier uma reclamação, por exemplo, um médico errou, esqueceu uma pinça, e geralmente acontece muito isso aí infeccionou 1 ano e meio depois. O organismo tentou absorver aquilo, mas não absorveu, começou a infeccionar. Então, são 24 meses após a minha vigência. Então, eu terei direito
Pronto. E chama-se, Adjamil, Prazo complementar. prazo complementar. Então, isso aí foi extremamente importante estar argumentando isso. E a gente tem uma visão contrária, que chama-se retroatividade. E o que é retroatividade? Retroatividade é o que aconteceu antes e que eu tenho produtos no mercado até que ele compra essa retroatividade, desde que não tenha acontecido nenhum erro conhecido. Caso eu não tenha conhecimento que teve o erro e aí decidi fazer o produto com prazo retroativo, a seguradora até admite, porém ela não vai indenizar fatos conhecidos. Então existe um questionamento no momento que eu vou fazer a contratação, se eu tenho conhecimento de algum erro para trás. É importante, né? Tanto para o profissional quanto para quem está o assegurando. Isso. Né? O asegurador. E como a seguradora é um contrato de boa-fé, a seguradora vai acreditar que você não teve realmente nenhuma reclamação passada. E se vir a reclamação durante a vigência ou passada a vigência até 3 anos depois do prazo complementar, a seguradora ela vai pegar esse processo, vai analisar, descobrir se tinha conhecimento ou não. Se não tiver conhecimento, ele também vai estar amparado dentro dessa cláusula de retroatividade, caso ela venha oferecer. A seguradora, pelo que eu entendi, ela oferece a cláusula de retroatividade, Sim. Porém, ele está acreditando na boa-fé objetiva do cliente que ela está assegurando. Perfeito. É isso? Perfeito. Pois vamos lá. O contador, falamos do contador, ou o dono de uma agência, que a gente está falando muito do contador, o dono da agência de viagem. Tem um erro que foi cometido e ele sabe desse erro e ele faz esse seguro com a retroatividade. Aí, já que a gente não está trabalhando como investigador, mas como é que a seguradora vai chegar que aquilo não foi uma boa-fé objetiva, vamos dizer assim? Bem, assim, o primeiro fato que ela vai buscar é judicialmente, né? Ela vai ver se tem algo protocolado na justiça. Então, se tem algo protocolado na justiça, já caracterizou aí a má-fé do negócio. Administrativamente também ela vai buscar cenários. Obviamente que aquele reclamante que vai acionar o processo, a seguradora ela pode tentar chegar a esse reclamante e entender se já houve em algum momento, nem que seja uma reclamação retroativa sobre. E se aí descoberta a má-fé, a seguradora ela está passível a dizer não ao segurado. Não, claro. Isso aqui é extremamente importante, que a gente está deixando as claras e bem informada o pessoal que vai assistir o podcast, né, da Sociedade Jurídica. Tanto o Alessandro é uma pessoa o Alessandro é muito conhecido no meio evangélico, né, e é uma pessoa que leva credibilidade como você, Adjamil. Então, por isso que eu estou questionando isso, para que depois não aconteça alguém que vá buscar uma retroatividade, né, e depois não dê certo. Mas por isso que eu questionei e vocês foram bem claros e nítidos. Temos sim a retroatividade, caso essa retroatividade não seja daquela situação que traga uma má-fé objetiva, seja uma boa-fé objetiva. Ele não sabia daquilo. Ele não sabia. Saulo, e tem uma coisa, lembra que nós falamos sobre o mais reclamado em todos os profissionais do contador? Sim. Para essa profissão, seguradora alguma oferece retroatividade. Sim. E aí por quê? Por conta justamente da frequência em reclamações. Você até consegue fazer para o advogado, para o médico, mas para o contador o agente de viagem, né? Para o contador fica muito difícil. Pois é, mas por quê? Porque por causa da sequência de erro ou porque isso já é uma praxe de acontecer esse problema da retroatividade? Seguro é analisado de duas formas, a sinistralidade. A gente analisa por frequência ou severidade. Frequência é a quantidade de erros ou de sinistros que acontecem em determinada linha do tempo. Sim. Severidade aconteceu só uma, mas o valor foi gigantesco. Quando a seguradora escolhe o caminho para tratar e para criar produtos e vender, ele busca severidade. Ele prefere que tenha um sinistro gigante do que vários sinistros pequenos. E aí o contador, ele é recorrente em reclamações. Em sinistros pequenos. Em sinistros pequenos. E daí a seguradora diz, para você eu não dou retroatividade. Eu posso dar para tais e tais profissões, mas para o contador, infelizmente, não é possível. Não, retroatividade não, mas Não, prazo complementar está garantido. Pronto, isso aqui não cubro o erro passado. Isso aqui é importante a gente tá falando. Mas a complementação do seguro de 3 anos. 3 anos, né? Então, 36 meses. 36 meses. Então, isso aí está seguro para o contador. Está seguro para o contador. Que o erro aconteça nessa vigência dessa pólice.
da vigência dos 12 meses e mais 24 para frente. 36. 36, então é um total de 48 meses a partir daquela data ou tem um período de carência? A vigência da apólice. Assim, o erro precisa acontecer nessa vigência. Sim. E ele se repercutir até 3 anos depois de estar coberto. Então, dentro dos 12 meses que eu fiz o meu contrato, se houve aquele erro. E se após a vigência aconteceu o erro? Aí não tem cobertura. Pronto. Porque encerrou-se o contrato, né? É bom. Encerrou-se e ele não renovou. Ele não renovou. Isso é O importante. que acontece? Existe uma coisa que é muito comum, são clientes que renovam 2, 3, 4 anos. Sim. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma sequência de apólices emitidas, então meu prazo base, né, minha história do seguro é a primeira apólice. Então, quando eu tenho esse prazo complementar, qualquer risco acontecido nesse prazo de apólice dos 4 anos que eu fiz, eu poderia receber reclamação até 3 anos da última apólice renovada. Então, quer dizer, é uma segurança que dá ao cliente, né? Sim. Então, você não vai contar os 36 meses a partir da primeira, vai a partir da última, ele vai renovar. Do momento que eu desisto de fazer o seguro, não quero mais fazer. Mas a Djamil e a Alessandro, toda a seguradora que vocês têm um vasto ciclo de seguradoras, todas fazem assim ou tem algumas que não? Para a gente deixar, né? Tem algumas que não, algumas seguradoras elas propõem 1 ano de prazo complementar, isso é muito comum, inclusive. Acaba que no mercado a gente precisa identificar o que a gente chama seguradora especialista de seguradora de varejo. Acaba que uma seguradora de varejo, que ela trabalha com muitos produtos, e aí ela também tem uma responsabilidade civil. Esse responsabilidade civil ele não tem tanto cuidado assim com o clausulado, inclusive para expressar esses 36 meses de prazo complementar. Já as seguradoras especializadas no segmento, não. Essas seguradoras elas têm o cuidado, inclusive como diferencial, dizer, olha, eu garanto 3 anos de retroatividade. Ou, 3 anos de prazo complementar. E também tem uma experiência, né? Tem experiência, ele tem a análise do sinistro, do risco. Existe uma coisa também importante, que não para no prazo complementar, tá salvo. Existe um prazo suplementar. Após o complementar. Isso, que você ainda pode contratar, então, até 2 anos, que fecharia-se, então, o Código Civil dos 5 anos para reclamação. Isso é uma jurisprudência do STJ. Exatamente. Então, é extremamente importante isso a gente estar questionando e buscando, porque está dando segurança ao segurado, né, da responsabilidade civil, está dando segurança a vocês, que está sendo bem esclarecedores os questionamentos, eu creio que está sendo, e a partir daí, eu vejo que tanto o contador que não tem a retroatividade, mas tem a complementar, a segurança complementar é importante para ele, não é isso? E para todos os profissionais. A gente aqui abordou um leque bem importante de cobertura do seguro de vocês. E o que eu entendi é que aquela seguradora que tem um leque de seguro, pelo que eu entendi que a Djamil e que a Alessandro me transmitiram, é importante ter uma seguradora especializada no seguro de responsabilidade civil profissional. Não é aquela seguradora que atinge o sinistro do carro, atinge o sinistro do furto, aquela não. Existe só essa seguradora, responsabilidade civil objetiva, ou todas as outras fazem isso também? Não, o seguro de responsabilidade civil, a partir de 2019, exatamente 1 ano antes da pandemia, ele se tornou um produto muito pulverizado. O mercado quase todo entrou dentro da carteira, passou a ser algo comercialmente viável para a seguradora. Mas sempre, em qualquer negócio, você tem o generalista e você tem o especialista. Então, existem seguradoras especializadas em responsabilidade civil, que entre os vários diferenciais está a questão dos prazos, como existe também seguradora que ela não é especialista, mas ela também tem o produto, até porque estamos falando de business. De negócio. Negócio é negócio. Né? Então, assim, a gente apresenta o produto ao seu custo, ao seu preço. Claro, né? Eu costumo dizer, quando a gente fala com médico principalmente, né? Existe, se você quiser contratar o seguro, você pode contratar um Mobi ou uma Ferrari. Sim. Mas você precisa entender no que você quer andar. Então, se você quer ter algo básico que vai te levar de casa para o trabalho, trabalho para casa, você vai ter no mercado. Mas se você quer algo que vá com total proteção, com total elegância,
insegurança, você vai ter que pagar mais caro por isso. Claro, mas isso é natural. Você colocou o business, negócio, isso é importante. Você tem um leque para mostrar quem pode ser mais acessível financeiramente, quem não é mais acessível financeiramente, mas a grande mote aí da questão é o seguinte, é o custo-benefício. Clausulado. Pronto. Clausulado do negócio. Pronto. Eu fui um dia, recebi uma ligação de um corretor que ele precisava urgentemente que eu fosse numa visita com ele no escritório da advocacia. E eu digo, agora eu não posso ir, eu estou ocupado, eu estou resolvendo uma coisa, estava atendendo um outro cliente. Ele, não, mas eu preciso que você vá. Eu digo, eu não tenho condição dele. Não, eu preciso. Eu digo, tudo bem, passa aqui, tal hora. Me leva. Na minha cabeça, imediatamente veio, ele está me levando numa bronca gigante. Né? Quando eu chegar lá no advogado, vai estar um sinistro gigantesco lá. E aí só gerar constrangimento. Tudo bem, nós fomos para o advogado. E aí a advogada, por sinal, ela passou quase 1 hora perguntando sobre o produto. O que é que cobre? Por que cobre? Como funciona? E tal, e tal, e tal, e tal. E a questão do prazo, ele implica numa outra coisa, a perda de chance. A perda Uma coisa está vinculada à outra, e isso está amparado dentro do seguro de responsabilidade civil para advogado. Mas, ao final, eu tive que fazer a pergunta, doutora, e o que é que está acontecendo finalmente? Ela disse para mim, Adjami, hoje eu ganhei um processo porque o advogado da parte perdeu o prazo. Amanhã posso eu perder o prazo e quem vai ter que pagar sou eu o processo. Pois é, então ela foi bem realista, né? Ela estava ganhando, mas porém já estava vendo na frente que poderia perder o prazo. A nossa questão humana, né? Enquanto ser humano, estamos fadados em algum momento a errar. Então, o seguro de responsabilidade civil ele existe justamente para isso. Por mais que eu tente gerenciar meu risco, ser impecável, ter todos os sistemas de controle, mesmo assim, eu ainda posso errar. Claro, eu sou humano, né? É humano oeste, como dizer, né? E se eu errei, talvez eu não resolva o problema, mas eu vou amenizar essa perda financeira. Pois é, eu vou contribuir também com outro relato aqui, viu? Achei interessante. Eu vou dar um nome aqui fictício, viu? Certo, claro. Maria, 32 anos, 6 anos de atuação na área de direito trabalhista. Maria lida com casos envolvendo empresas e trabalhadores e ajuda pequenas e médias empresas com questões trabalhistas, com demissões, reclamações trabalhistas, etc. Após assessorar uma pequena empresa durante um processo de demissão sem notar uma recente mudança nas leis trabalhistas, o ex-funcionário entra com uma ação judicial contra a empresa, que processa Maria, alegando que a orientação dela causou um prejuízo financeiro à sua organização. Isso. Pois é, então veja como é importante também para a nossa classe. Temos a doutora Kelly. Kelly. Doutora Kelly fez até uma pergunta interessante, que é sobre a carência do seguro de responsabilidade civil. A gente fez hoje o seguro no dia 1º, esse seguro vai ter uma carência ou já começa a nos respaldar como advogado, como médico, como contador e aí por diante? Começa às 24 horas do dia da efetivação do contrato. Então, se eu fiz hoje, a partir das 24 horas de hoje, o seguro já está valendo. Não devo, mas se eu errar, amanhã eu já vou estar coberto. Isso é muito importante. Não devo, isso aí foi. Não devo errar. O certo é continuar certo. Né? Exatamente. Isso, sendo redundante, mas é importante. Exatamente. Então, essa pergunta com relação ao prazo, tanto Maria, não sei se ela tinha um seguro, mas era importante que ela tivesse, né? Porque ela estava começando e o começo teórico é uma coisa e o começo lá no dia a dia da labuta é diferente, né? Como é que a Alessandro podia ajudar ela, né? Como é que a Alessandro corretor, a Alessandro trabalhando na FIC, corretor de seguros. O seguro de responsabilidade civil profissional de advogado, sob o custo de defesa de Maria, assim como a eventual indenização, caso seja acordado, o seguro protege Maria contra o impacto financeiro do processo judicial, despesas com advogados selecionados por ela, sem impactar suas finanças. Pronto, isso é o que vocês vieram trazer aqui para advogado, repetindo, contador e médico e também agência de viagem, cartório, corretor de imóveis, corretor de seguro, dentista, veterinário. Porque seu programa hoje abrangeu várias áreas aí. Não, isso foi extremamente importante. Por quê?
é um seguro que desde 2019, né? O 2019 é que começou a difundir. A história do responsabilidade civil no Brasil, o seguro de responsabilidade civil, ele inicia em 1996. Certo. Então, com a seguradora que não existe mais, no produto para médicos. sim. Tá? Então, assim, a origem de tudo veio na base do seguro para médicos. É importante a gente trazer à mesa que o seguro de responsabilidade civil, no nosso modelo de hoje, ele é oriundo do mercado americano. O mercado americano é o mercado mais reconhecido dentro dos seguros de responsabilidade civil. Quando a gente fala de vida, o celeiro é o celeiro britânico, já a responsabilidade civil é americana. Então a gente veio de lá iniciando com seguro para profissionais de saúde, ou então medical, que assim chamava na época. E a partir dos anos 2000, ele começa a estender para as outras profissões. E aí começa a entrar, então, contador, advogado e todas essas que hoje é possível fazer a profissão. Porque todos que são profissionais tá sujeito suscetível, né, a um erro, né? Um erro que você não quer, mas pode acontecer. Então, fica bem claro aqui a vinda de vocês que o prazo que o advogado perder e que o cliente vier buscar aqui uma reclamação, né? Espero que, graças a Deus, a gente nunca perdeu o prazo. E se um dia acontecer, porque vamos aí frisar que pode acontecer, a gente vai sentar e vai ver aquela questão custo-benefício, né, do seguro, que todos, como aqui a Jamir falou, se a sua necessidade é um mob, vai de mob. Se é um carro que dizem que a economia é muito grande, estou fazendo esse carro elétrico, né, diz que é um que também se quer se bater a bateria, também você perde o carro, então tem o custo-benefício para tudo, não é isso aí, Jamir? Exatamente. E sim, fugindo um pouco, só para a gente quebrar. Já estão fazendo seguro para carro elétrico? Já existe? Sim. Já existem seguradoras que fazem. Nós temos uma seguradora lá, que nós trabalhamos com ela, que ela faz seguro para carro elétrico, então já não é mais tão complicado assim como já foi. Fugir um pouco do mas faz parte. Quando você traz na mesa essas questões, é muito relevante e assim, propício para que a gente possa discutir e trazer algumas informações para você. Existem coberturas até específicas de assistência para o carro elétrico, né? Às vezes o cara precisa só da energia lá, enfim, e aí tem todo um serviço, um aparato assistencial muito interessante. Tem como, por exemplo, o reboque, né, também, faltou... Pois é, a gente fugiu um pouco, mas não deixa de ser seguro, né, a questão. E vocês, como eu já frisei logo no começo do nosso bate-papo aqui, um podcast da Sociedade Jurídica, são pessoas que são conhecidas e conhecem, né, o que estão propondo e estão trabalhando, né, que corretores de seguros. Então, e pessoas que têm responsabilidade. E aqui fazendo uma brincadeira, ele tem responsabilidade civil para o corretor de seguro ou não? Tem sim também. Ela é a responsabilidade objetiva, né? Igual a do escritório de advocacia e do contador. E olha que ele não está lá entre os mais bem ranqueados, mas também tem muitos sinistros, sim. Sim. Uma coisa, tá, Saulo, que a gente não falou. Isso dá mais seguro para vocês. Sim. Né? Uma coisa que a gente não falou, mas é importante, e enquanto jurista você sabe, mas aqui do lado de cá do seguro, e a gente cita isso muito nos nossos trabalhos que nós fazemos com os nossos corretores, é a respeito à produção do nexo causal, tá? Erro, ele só é erro se eu tiver prova que errei. Exatamente. Então, assim, o nexo causal é a figura fundamental para que esse sinistro seja assertivo. Exato. Eu tenho que deixar provas desse erro. A gente sempre frisa muito aqui dentro do escritório. Aqui a gente está na sociedade jurídica, no estudo da sociedade jurídica, que faz parte do escritório, mas direito é prazo e prova. E vocês estão cobrindo aí. Se tiver uma falta de uma prova e que levou a uma condenação, o seguro pode cobrir dentro da apólice que foi feita. Isso aí é importante, Jamir. Sim. É como nós falamos, né? O contador ainda hoje, com esse todo nível de profissionalismo, mas ainda existe contador que faz a escrita de clientes e não faz contrato. Então esse contador não adianta ele fazer o seguro de responsabilidade civil, porque é o início de tudo. Se ele não tem um vínculo contratual, não existe o nexo causal. E nem vai ter a apólice com ele, que é o nexo causal. O nexo causal é a conduta
com resultado naturalístico, nexo causal, conduta com resultado naturalístico. Perfeitamente. Então, ele teve a conduta do erro. O resultado naturalístico está ali. Mas cadê o nexo para cobrir, que é a apólice do seguro de responsabilidade civil profissional? Eu vejo que esse seguro, desde 1996, como você veio, isso foi como é o common law, que é o direito americano, sempre ele está em jurisprudência, sempre está em ebulição. O nosso é um direito positivado. Então, o que é que acontece? Na responsabilidade civil do profissional liberal, isso aqui, desde 1996, muita gente andou perdendo patrimônio, perdendo alguma coisa, mesmo, você frisou muito bem, na área trabalhista, teve empresas aqui que, infelizmente, não contribuiu com a INSS, aquela coisa, e perdeu a empresa devido a essa questão. Então, isso teria que ter sido mais divulgado, não é responsabilidade de vocês, é lógico, mas é um seguro muito importante, eu vejo assim, tanto para o profissional liberal, eu não sei se eu já estou ultrapassando ou extrapolando a questão da responsabilidade civil do profissional liberal, mas o garçom é um profissional tido como, não sei, liberal não, mas um profissional que o dono do restaurante poderia segurá-lo no erro lá, que jogou em cima vamos dizer, um camarão em cima do vestido de uma senhora que estava no restaurante do proprietário, e ela quer uma reparação. Saulo, no mundo do direito, e aí quando a gente fala da questão da responsabilidade civil, normalmente ela acontece em duas esferas. Tem a responsabilidade civil profissional e a responsabilidade civil geral. Né? O profissional tem a ver diretamente com o objeto do trabalho da pessoa. Certo. E aí acaba que o mercado diz, eu faço seguro de responsabilidade civil para profissões que tenham um conselho de classe, um método de regulação para que isso possa acontecer formalmente. Então, por isso, o advogado, o médico, o dentista, o veterinário, ele tem lá um conselho de classe que regula o que pode e o que não pode. Tá? Foi perfeito. O garçom, só completando, ele não tem isso. O garçom, ele é um executante. Sim. E aí, no momento que ele derramou algo em alguém, poderia até ter cobertura lá dentro do RC geral, a nível do dano colateral, certo. Porque o objeto do garçom é entregar a bebida e a comida. Sim. E aí, se essa comida contaminou, talvez entendemos aí por um dano profissional. Nesse caso, do que derramou em cima da pessoa, seria um dano colateral. Sim. Não era o propósito dele, aconteceu um acidente, então isso estaria coberto no RC Operações do restaurante. Sim, que isso aí caberia ao restaurante. Caberia ao restaurante, não ao garçom. Não exatamente, porque se o garçom tiver uma organização de classe efetiva, poderia até fazer um seguro, né? Nesse caso é como a Djamil bem colocou, a empresa lá no restaurante tinha que ter esse seguro de responsabilidade civil geral. E aí o consumidor, né, a pessoa que foi lá prejudicada, ela entrar com ação contra o restaurante e não contra o garçom, entendeu? Exatamente. Aí para ter contra o garçom seria, como ele falou, regulamentado e a categoria dele lá. Que eu creio assim, Campina Grande hoje já tem um grande número de restaurantes, quanto João Pessoa, já deve ter alguma entidade de classe de garçom, de maître e essas coisas, né? Por exemplo, São Paulo com certeza deve ter. Não sei, não é minha área, mas a Djamil, como é conhecedor, deve frequenta muito restaurante, essas coisas. Qual o nível de restaurante que ele frequenta? Um bom isso aí para a gente acompanhar ele, né, Saulo? Claro. E outra coisa, eu acho que a partir de 96, como esse seguro de responsabilidade civil tem já conhecedores disso aí, e hoje que agora eu não conhecia. Então, fiquei extremamente curioso, porque cobre uma classe que tem uma organização. Por exemplo, o advogado tem o AB, que não é fácil, né? Você passar, estava conversando até vamos tentar. Será que também vai cobrir o erro do candidato à OAB?
porque eu estava conversando com um corretor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, diz que o grande problema dele é entender o povo que está escrevendo, por isso que é um grande número. Eles ficam condenando a FGV e a OAB porque reprova demais. Então, quer o cara. A gente está dando outras chances porque ainda tem um repescagem. Porque depois do computador, o corretor de português, isso o cara não tem lá na prova. Então, ele já disse, pô, olha, não sei, o cara pode estar até dizendo aqui o que eu quero, mas não estou entendendo. Então, uma receita médica. Hoje o médico, o que é que ele está fazendo? Está indo para o corretor, vai lá, e aí sai perfeito. Tá? Antigamente era difícil, geralmente. Ia caber um seguro para letra de médico também. Né? Isso é um momento de dar uma descontração, mas eu vejo que, eu acho que a gente abordou. Nós fomos bem profundo no que é o seguro de responsabilidade civil e foi um prazer ter você aqui, Alessandra. Djamil, eu aprendi com ele, né? Ele veio me dar uma aula aqui de seguro. A corretora de vocês abrange não só a responsabilidade civil, como outro tipo de seguro. A gente não está fazendo propaganda, mas eu sei que vocês são pessoas de credibilidade e idôneo. Então, e conhecem do que estão fazendo. Isso é muito importante para dar segurança ao profissional que vai fazer isso. Então, Djamil, foi um prazer primeiro conhecer, né? Você tem um sorriso aberto, sorriso alegre, sorriso de pessoas que cativa, né? E vai cativar. E você, Alessandro, é aquele cara que leva a responsabilidade. Tem um sorriso alegre, aquele sorriso que chama o cliente, o outro mostra a responsabilidade, e os dois juntos aí vão com certeza trazer bons frutos. Não pelos erros dos outros, mas cobrir, infelizmente, o erro que ele não queria cometer e cometeu. Eu vou deixar aqui também, Saulo, caso você tenha outras oportunidades e queira ver outras matérias de seguro, né, Djamil? A gente pode depois ver outros temas, se você achar relevante. Claro. A gente viu recentemente aqui acontecer um episódio, né, da caixa d'água aqui do seu bairro, né? E se aquelas residências tivessem um seguro, enfim... Uma coisa que a gente depois... Pronto, que eu tenho no escritório. Eu tenho o seguro. Seria esses cuidados, mas deixa para outro tema. Não, porque a gente hoje focou aqui no seguro de responsabilidade civil. Mas para você deixar com a sociedade jurídica que tem outros temas. A sociedade, não, e a gente vai buscar, até porque é importante. O objetivo da sociedade jurídica é estar informando a sociedade. E a gente levou um tema muito importante e com pessoas que conhecem o que estão repassando para a sociedade. Né? Tivemos aqui a doutora Kelly. Rebeca também é advogada? Não, eu trabalho com marketing. Pronto. Nós temos uma que trabalha com marketing, uma advogada... Fagner é administrador. E Fagner é administrador. Então, vamos botar a seleta aqui. E tem o nosso amigo aqui, que é o nosso operador de áudio e de vídeo, Marvin. E cineasta. Então, cineasta, assim, tem um... Você tem que divulgar seu filme também um dia no podcast conosco aqui. Então, mais uma vez, Djamil, foi um prazer ter você conosco e vamos mais vezes, como a Alessandra me falou, trazer assuntos relevantes para a sociedade jurídica. A gente falou o jurídico, o direito é prova, prazo, e a responsabilidade civil está dentro do direito. E a Djamil focou o Código Civil, que é o direito material, e o Código de Processo Civil, que é o direito processual, e a seguradora está assegurando isso aí. Então, acho que a gente foi bem profundo. Djamil, agora faça as suas considerações aí. Eu já lhe disse que você foi muito bom o seu relato, de um bom conhecedor do que está propondo e vendendo. Isso é importantíssimo, você conhecer a fundo como você conheceu. A gente também tentou aqui, nós não somos tão conhecedores quanto vocês, mas a gente tentou buscar e eu acho que o povo entendeu bem tudo que o seguro da responsabilidade civil profissional, como profissional liberal e como a Djamil no final frisou, tem que ter uma classe que organiza esses profissionais liberais e aí a seguradora vai estar dando toda a sustentação pelos erros que não venham a acontecer, mas se vierem, estarão dando sustentação. E caso posteriormente surjam algumas dúvidas, você pode mandar para a gente, né? A gente manda. Marvin vai fazer a edição e depois da edição aí joga no Instagram, no nosso YouTube, né, no canal no YouTube, e diretamente vai para o nosso site.
Então, quer dizer, vai ter muita gente observando isso aí. Então, Jamil, foi um prazer tê-lo aqui. Espero vê-lo mais vezes com essa simpatia. Você tem uma aura já com aquela simpatia. Tem gente que é simpática, mas tem aquela aura não tão simpática. Você também tem essa aura de simpatia. Então, eu aprendi muito com relação à responsabilidade civil. Espero que os nossos ouvintes também e telespectadores, né? Não televisão, mas o YouTube hoje está, né? Eu mesmo vou dormir agora, eu dormi assistindo televisão, estou assistindo o YouTube. Então, é uma boa maneira de informar a sociedade. Hoje, o YouTube, os canais de YouTube, a sociedade jurídica tem uma boa observância da sociedade com relação às questões jurídicas que a gente tem apresentado. Então, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Saulo. Eu que agradeço a você, agradeço ao Alessandro também aqui pelo convite. É importante levar a cultura do seguro, falar um pouco do seguro, trazer a forma fácil de entender aquilo que parece tão difícil, né? Então, assim, o seguro é algo que é importante, é proteger patrimônio, é proteger risco, que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a gente precisa estar guardado. Então, assim, agradeço muito a oportunidade e vamos estar presente em outros momentos, com certeza. Sim, claro. Isso estava marcado para o dia 16, fizemos no dia 23, então a congruência de boas auras levou isso aí e o pessoal a aprender. Então, fica aí o convite aberto, quando você quiser marcar outra data, a gente vê a nossa e vamos aí. Vamos levar seguro para as pessoas. Agradecendo a sociedade jurídica e deixando 3 palavras. Fique tranquilo, fique seguro, fique com a gente. E com vocês eu já estou, né? Na minha casa, e agora falta ver a responsabilidade jurídica. Tranquilo, estou. Prazer enorme, sabe? Prazer enorme. Então, um abraço para a todos os ouvintes. vocês também.